missionário Roberto, eu venho pregar, venho anunciar a palavra a essa geração. Em em Marcos 16:15 vai dizer assim, ó. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses milagres o acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, mas verão serpentes e beberem algum veneno mortal não lhe fará mal, imporá a mão aos enfermos, eles ficarão curados. Essa é a nossa missão. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê já será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Para isso que Jesus veio à terra, para nós crer em seu nome, para nós crer no evangelho. Quero pregar aqui uma passagem muito interessante. O Senhor vai nos ensinar a essa geração como nós devemos seguir o conceito, a sabedoria divina, a sabedoria espiritual da palavra, da boca do Senhor. A palavra ensina para nós ser o menor de todos os servos. O menor na terra é maior que no reino. O menor na terra é grande no céu. Aquele que é maior na terra é pequeno no céu. A palavra já nos diz isso. Quero pregar hoje aqui sobre Marcos 9, vou usar duas traduções, a de Jerusalém e a Ave Maria. Vai dizer assim, 9:33. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhe, de que falais pelo caminho? Mas ele calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, e chamou os 12 e disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, eu servo de todos. Ali ele estava discutindo para saber quem é maior, quem ia ser o maior. Jesus, sabendo de toda aquela discussão, Jesus pergunta, o que você está discutindo? Discutais. O que vocês estão discutindo entre si? O Senhor já sabia do que ele estava discutindo. O Senhor já sabia porque ele estava disputando quem seria o maior. O Senhor chama os 12 e dá esse aprendizado. O Senhor dá esse ensinamento. Aquele que quer ser o maior de todo tem que ser o menor de todos. Ali o Senhor vai dar um exemplo a essa geração. Aquele que quer ser grande, tem que ser o menor de todos. E de todos, para servir, não para servir. O Senhor fala, eu vim para servir, não para ser servido. Aqui o Senhor vai dar um ensinamento para nós e para eles. Ele tomou um menino, colocou no meio dele, abraçou e disse-lhe, todos o que receberem um desse menino em meu nome, a mim é que receber. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Quer dizer o que? Aquele que receber um profeta, aquele que recebeu um missionário, está recebendo Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor fala, aquele que me recebe, não é a mim que recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo foi Deus. Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe Deus. Aquele que quer ser grande, aquele que quer ser reconhecido no céu, na glória, tem que ser o menor de todos os servos, para servir. A tradução da Jerusalém já está mais diferente, mais óbvio. Chegando a Cafarnaum em casa, ele perguntou sobre qual que discuteis no caminho. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinha discutindo sobre qual era o maior. Olha só, pelo caminho eles discutiam para saber quem era o maior entre eles. Então, ele sentou, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. O ensinamento que o Senhor vem dar. Aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o grande, se faça de último, faça de menor de todos, servo. Não para ser servido, mas para servir. Aqui o Senhor usa como uma criancinha como exemplo. Seja como essas criancinhas para ganhar o reino de Deus. Aquele que recebe uma criancinha em meu nome, recebe aquele que me enviou, aquele que me recebe, aquele que recebe a palavra, aquele que recebe o evangelho, aquele que recebe a palavra, recebe aquele que enviou.
aquele que inspirou, que é o Espírito Santo. Essa é o ensinamento que o Senhor está dando para essa geração. Aquele que recebe uma dessa criança, por causa do meu nome, a mim recebe. É aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Aquele que recebe a palavra, aquele que recebe o evangelho vivo, aquele que recebe o missionário, aquele que recebe a palavra na sua casa, recebe aquele que enviou, que é o próprio Deus vivo, aquele que quer ser o grande, aquele que quer ser reconhecido na glória, no céu, tem que ser o menor de todos. Para o Senhor não há o maior, para o Senhor não há o menor, meu irmão. O Senhor quer que nós se faz de servo, de ministro, fiéis à palavra, ao evangelho, que para a gente não se vangloriar, para a gente não se crescer, para a gente não se discutir, querer ser o maioral, para ser o grande, não, meu irmão. Hoje nós vemos nessa rede social, nessas igrejas, em geral, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem os primeiros lugares, quer ser famoso, quer ser quer ser cristão popstar, quer ser cantores popstar, quer ser pregadores popstar, reconhecido na mídia, na sociedade. O Senhor vai nos ensinar a essa geração, para a gente ser o menor de todos os servos. Olha que interessante, meu irmão. Olha, ficaram em silêncio porque pelo caminho vinha discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quisesse ser o primeiro, ou seja, o último de todos, eu servo de todos. Quer dizer o quê? Último, eu servo de todos. Para servir, pregar, anunciando a palavra humildemente, como João Batista fala, que ele cresça, que eu diminua, em João 3,30. Olha, João se fez de servo, se fez de menor. Ele poderia se crescer, ele poderia falar: não, eu sou o Messias. Aquilo ali é um impostor. Não, ele se diminuiu, se esvaziou todo o seu ego e falou que ele cresça, eu diminui. Que a palavra cresça, que eu diminui, em João 3,30. Olha o ensinamento que João vem dar esse ensinamento que Jesus está dando, o mesmo ensinamento que João falou. Se faça menor de todos. João se fez menor, se esvaziou, porque aquele povo seguia João, aquele povo acreditava em João Batista. Quando Jesus se batizou, quando começou o ministério de Cristo, ele se esvaziou, se vangloriou. Não, meu irmão, não se vangloriou, se esvaziou e fez de servo, se fez menor de todos. Como ele fala, o nascido de mulher não há igual ao João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Olha o exemplo que o Senhor vem nos dar, vem nos ensinar. Ele ensinou aos 12, chamou os 12 ali, teve como exemplo, como uma criancinha, aquele que recebe um desses pequenininhos, aquele que recebe uma criancinha, aquele que recebe a palavra, aquele que recebe o evangelho, aquele que recebe a profecia profética. Não é a mim que recebe, mas recebe aquele que me enviou, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que recebe a palavra, aquele que recebe o missionário ou a missionária, aquele que recebe a palavra na sua casa. Recebe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em Apocalipse 3:20 vai dizer assim, meu irmão. Que interessante. Como combina. Glória a Deus, aleluia. Xúria, abapai, abapai. Aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci. Estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz a essa geração. É isso que irá acontecer. Ele bate na sua porta. Aquele que abrir, ceará com o Senhor, sentará com o Senhor no seu trono.
É isso que é o Evangelho, é isso que é a profecia, é isso que é pregar, anunciar corretamente, sem ter interpretações pessoal, sem ter lucro financeiro. Anunciar a palavra, como vai dizer em Mateus 10, 8, de graça foi dado a vocês, apóstolos, de graça vocês devem dar. De graça do Espírito Santo, a cura de graça, os milagres, o prodígio é de graça. Aquele que está vendendo milagre, prodígio, óleo ungido, rosa ungida, etc, etc, foge dele, meu irmão, é falso profeta. O Senhor nos ensina, nós temos que ser os menores de todos. Nós vemos esses pastores aí, quer ser todo grande, quer ser todo reconhecido, é pastor e popstar. Estão na mídia, na atualidade, pregando o evangelho de fábula, o evangelho de novidade, não pregando esse evangelho que tem que ser o menor de todos serve. A paz do Senhor, sou missionário e servo Roberto, que você receba essa profecia, que receba a força do Espírito Santo sobre a sua vida, que o Senhor entre na sua casa. Se você deixar o Senhor entrar na sua casa, você vai deixar sim aquele que enviou, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, xúria, ela pare, ela xira, ela balaria, ela canta, ela lara, aleluia, glória a Deus, meu irmão, xúria, ela santo, 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 oh, ela bara, ela xúria, glória a Deus, aleluia.